Boa noite, queridos. Aqui estamos mais uma vez, mais uma noite com Vivamente. É um programa feito para você, membro da nossa igreja e amigo que nos aprecia toda semana, vendo o que Deus está falando através desse programa para você. Esse programa é feito para aqueles que estão vivendo o distanciamento social ali da nossa igreja, pessoas que estão, de repente, passando por alguns questionamentos, e esse programa é para você. Nós queríamos hoje dar boa noite a todos vocês, e o programa de hoje será um dos mais esperados pela nossa igreja, esse bate-papo, pois ele vai trazer aqui para vocês o nosso pastor, o pastor Lisânias, de volta ativa, com toda a força, e com essa experiência bem recente e tocante que ele passou como uma das vítimas, né, desse vírus, o novo coronavírus. Então, nós vamos estar aqui refletindo sobre esse tema, ele vai estar falando sobre a sua experiência. E também nós temos aqui o doutor Michel, que também é um presbítero da nossa igreja, casado com a Jussara Diniz Lucena, tem 3 filhos, a Júlia, o Levi e a Live, e ele é formado pela Universidade Federal de Pernambuco, com especialidade em cirurgia geral, trabalha no serviço público privado aqui de São Paulo, inclusive na área de gestão. Esse homem tem sempre estado preocupado também com a vida de pessoas, como você sabe, está na linha de frente, e, de repente, recebe a notícia que foi infectado. Então, nós temos 2 aqui hoje que vai dizer para a gente o que é deixar suas esposas queridas, seus filhos. Vai ser muito emotivo esse programa. Eu fico imaginando aqui para o pastor Lisânias, que deixou a sua querida Teca em casa e teve que ficar isolado no hospital, diagnosticado com essa enfermidade. Então, bem-vindos, queridos, e se aguentem aí, porque vamos agora falar do Vivamente. Primeiro, quero que os senhores deem as suas boas-vindas aí aos nossos espectadores lá da nossa igreja. Obrigado, Humberto. Para mim é realmente um momento emocionante poder estar de volta, eu não estou vendo vocês estão me vendo, mas quem me dera, Deus venha aproximar o dia que nós vamos nos ver olho a olho, mas pelo menos aqui podemos nos ver. Então, para mim é emocionante estar aqui, grato a Deus por estar com vocês e crendo que Deus vai ter uma palavra para nós essa noite também. Legal. Obrigado, Humberto, pelo convite. É um prazer estar hoje aqui com a nossa querida e amada IB Morumbi, né? Sentindo falta do aconchego da igreja, de estarmos juntos, como sempre o pastor Lisânias fala, e já dando também boas-vindas aí a ele, né? E nós estamos gratos, né? Estamos gratos a Deus por termos passado por esse vale, né, pastor Lisânias? Um vale aí que passamos juntos, conversamos sobre ele e estamos aqui, contando a vitória, né? Amém. Muito bem, eu tenho aqui algumas perguntas para vocês dois, e aí um após o outro pode ir respondendo. Hoje nós queremos que o povo saiba um pouco mais de vocês, o que foi esse... Nós fizemos o primeiro Vivamente, eu não sei quantos se lembram, e se a pandemia alcançasse a tua casa? Hoje, nós estamos falando, ela alcançou a nossa casa, né? E a gente quer mostrar para o pessoal como é isso, e começando pelos líderes da nossa igreja que foram afetados. Então, para vocês dois, o que significa, em suas vocações, serem pegos de surpresa com um diagnóstico inesperado que estão infectados com um vírus letal como esse? E aí eu quero que vocês... para a gente, você como médico, Michel, e o pastor Lisânias como pastor, né? Parece que essas coisas nunca chegam na nossa casa. Mesmo. Ok, Michel, os jovens primeiro. Tá bom. Realmente, Humberto, é uma surpresa, foi uma surpresa, mas, na verdade, eu vinha pensando um pouco sobre isso, né? Porque a gente fica, depois de uma situação como essa, a gente fica mais reflexivo, né? E
e assim, reflexivo não só durante o momento que a gente tá enfermo, né, como depois. Eu acho que eu até sinto que houveram algumas mudanças no meu jeito de ser, no meu jeito de agir, de fazer as coisas. Eu tenho percebido isso, estava conversando com a minha esposa, Jussara, sobre isso. Mas a gente da área da saúde, eu já percebi isso, e que a gente, a impressão que a gente tem é que a gente efetivamente não vai pegar, né? Essa foi uma pandemia de uma transmissibilidade absurda, né? Como todos estão vindo aí, mas nos meus poucos anos eu já passei por outra epidemia que nós tivemos recentemente aqui, né? Na verdade, nos últimos tempos aí, nós tivemos 10 ou 12 grandes pandemias que atacaram o mundo, né? Tendo uma das piores delas aí, algumas das piores, a peste negra, né? No século XIV, e a gripe espanhola, que inclusive era do H1N1, que foi no pós-guerra, no pós-Primeira Guerra Mundial, em 1918. A gente estava até fazendo um levantamento sobre essas pandemias ultimamente, que dizimou, alguns estudos dizem que 50 milhões de pessoas no mundo, outros estudos dizem 200 milhões de pessoas no mundo. Então foi uma coisa assustadora a gripe espanhola, do mesmo vírus que surgiu aí agora em 2009, né, do qual eu participava ativamente nos hospitais, mas não, além de não ter pego, eu digo até com um certo receio e vergonha, que eu nem tomava vacina. Na verdade, a gente tocava a vida e eu não me vacinei, até que em 2015 eu tive o H3N2, que é uma cepa parecida aí com H1N1, que também foi responsável por uma pandemia em 1968, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente da área da saúde, eu acho que às vezes a gente negligencia algumas coisas nessa convicção de que a gente está imune, né? Até porque a gente assume no nosso organismo todo o perfil bacteriológico e viral dos hospitais onde a gente trabalha, né? Então eu sei que eu tive uma gripe muito violenta em 2009, né? Que eu fiquei 15 dias afastado. E a partir dali eu fiquei muito mais diligente com a minha saúde, né? E agora eu acho que eu esqueci a lição e continuei tocando a vida, né? Primeiro que eu nem achava que ia chegar tão rápido aqui no Brasil e nem ia ser dessa transmissibilidade toda. E eu fui um dos primeiros a pegar. Quando eu peguei em março, no início da segunda quinzena de março, os sintomas que eu tinha, as pessoas nem sabiam direito se eram os sintomas do Covid, se não eram, porque eu realmente vim com um pacote completo, né? Só não tive aquela insuficiência respiratória que precisava de internação hospitalar, mas todo o resto eu tive, né? E foram efetivamente 14 dias de cama, né? Então foi uma experiência, foi uma surpresa, caiu no colo. Eu inicialmente eu não acreditava muito que fosse, até porque começou com a síndrome gripal simples, mas depois ela foi se agravando. Eu tive respaldo de alguns colegas infectologistas que a gente já estava isolado, então eles me davam o suporte via web, né? Enfim. Então, foi uma surpresa, foi difícil, foi um tempo difícil para mim, né? E, enfim, a gente pode conversar isso um pouco mais para frente. Pastor Lisânias. Obrigado, Michel. Eu acho que teve um paralelo aqui entre o que você passou e eu passei. Lisânias, deixa eu só introduzir um negócio aqui com relação a você, porque muita gente pensa que pastor é super-homem, né? Pastor não pega doença, pastor é super saudável, né? Como é que foi esse negócio para você, Lisânias? Olha, um pouco teve o que o Michel passou. Não é que eu me achava super-homem exatamente, mas você acha que lembra que algumas vezes na reunião da equipe pastoral nós oramos pedindo que Deus nos protegesse, não por sermos superiores, mas era pensando na igreja. E daí, quando eu comecei a ter os sintomas, 3 dias depois eu precisei ir ao hospital, mas eu fui assim, como quem diz. Eu acho que ainda era uma gripe, não era um vírus. Daí, quando eu entrei no hospital, a médica olhou minha temperatura, que estava em cima do normal, eu estava tossindo, e uma dor no corpo, assim, inexplicável. Uma dor muito forte. Daí o médico pediu uma tomografia, depois de 2 horas ele chegou ali, nós vamos interná-lo. Aí eu
tomei um susto assim. Nesse momento é muito interessante, porque internar-me, não dá para eu ir em casa pegar uma mala. Ele falou, não, você não pode sair daqui, que se você for para casa, você transmite um vírus para a família. E naquele momento, algumas coisas passam na cabeça. Veio a cena da Teca, como é que a Teca iria enfrentar, eu não queria ficar longe dela. A cara dos meninos, a cara da igreja, a cara do nosso pequeno grupo. E assim, em frações de segundos. Mas lá no fundo, acho que duas coisas estavam acontecendo. Uma era, por quê? Não é aquela pergunta clássica, mas eu falei, mas eu sou pastor, né? Eu tenho uma igreja, eu tenho uma família. Então, não foi uma coisa de agonizante, mas veio na minha cabeça. Era como se eu falasse, o Senhor deixou isso acontecer comigo, como se eu fosse superior. Daí, fui para a internação, tudo, e o médico falou para mim que era uma situação muito séria, por isso que eles pediram para eu internar, que podia piorar dali. Por outro lado, foi no momento exato, então que era para eu esperar até sair os outros exames. E nesse meio tempo, entre meio-dia até as 7 da tarde, quando realmente eles voltaram com os exames, os outros exames, eu não posso negar, eu tive não necessariamente medo de morrer, mas era como se eu estivesse falando assim com Deus, Deus, eu quero ir para o céu, eu sei onde eu vou, mas não pensei que seria agora não, eu queria mais um tempo. E por mais hilário que isso pode ser, esse tipo de conversa, mas dentro de mim era muito sério. Né? Era aquela sensação de que, por alguns instantes, eu perdi meu chão. Se era verdade aquilo que eu tinha visto na mídia, a água não estava distante, não era do outro lado da rua, era na minha própria vida. Então, essa sensação de, que depois eu posso falar mais tarde, como isso mudou, mas essa sensação parece que naquele instante Deus não estava me vendo. Né? Embora que eu estava cercado por médicos, 2 médicos que eu bem conhecia muito bem, eram amigos do nosso médico pessoal. Então, um deles eu conhecia já de outras internações. Eu me senti cuidado, porque alguns me conheciam lá. Mas aquela sensação parece que alguma coisa desconectou naquela hora. Sim. Isso foi uma coisa interessante que eu vivi naquele dia 7 de maio, não vou esquecer. Deixa eu fazer aqui uma pergunta que vai levando a gente mais para aqueles sentimentos profundos que vêm na alma da gente, né, quando passamos pelo vale da sombra e da morte. Sabedores aí, vocês dois, da gravidade do problema, quais foram seus primeiros pensamentos e reações que tiveram? Porque quando você entra no hospital, você não sabe se, bom, deu positivo, a vida parece que toma um rumo diferente. Eu creio que, para mim, houve um processo, que não é que teve um processo inicial e depois não voltou e nunca mais voltou. Eu acho que, somente os 3 primeiros dias aconteceu, aí no 4º, 5º dia, 6º foram os piores dias, que a dor estava muito forte. Eu não tinha vontade. Até pensar para mim era pesado, doía, parece que doía minha cabeça. Mas aquele dia, depois que eu fiquei no quarto, algumas vezes eu falei o editorial, mesmo de púlpito, que a gente tem que tomar uma decisão. Ou eu concentraria no vírus, ou eu concentraria em Deus. E quando eu concentrava no vírus, realmente eu ficava pensando como vai ser com minha família, como vai ser com a Teca, como vai ser com os meninos. Não é que eu sou insubstituível. Teve umas horas que me deu uma saudade antecipada, parecia que eu ia, e que se eu for, aí dessa saudade, né? Daí, quando os enfermeiros entravam, eu perguntava, como é que está no corredor? 25 apartamentos? Todos 25 ocupados. Aí eu perguntava assim, desses 25, quantos já morreram? A enfermeira dizia, a gente não pode comentar sobre isso. Eu falei, então você não pode comentar, é que está muito séria a situação. Então eu tinha que escolher durante o dia concentrar no perigo, no iminente perigo, ou eu concentrar no que Deus podia estar dizendo para mim. Os primeiros dias havia uma luta interior. Né? Depois isso foi passando, em que eu
especialmente pensando, eu acho que um texto que na minha mente, até hoje, é um texto que permeou a minha mente, formou a minha mente, acho que eu já compartilhei isso talvez, é Romanos 15:13, quando diz que Deus é o Deus da esperança, e Ele que gera paz e alegria, a fim de que a nossa esperança possa transbordar. E eu tive que dizer para Deus, Deus, eu não estou hoje com muita esperança. Eu não sei se eu vou sair daqui, mas eu tenho que pôr a minha confiança no Senhor. E era isso que me ajudava a não focar no vírus, a não ficar pensando no medo, a não ficar pensando se eu não sair, a não ficar pensando quem vai cuidar da técnica, quem vai cuidar dos meninos, como vai ser na igreja. Não que eu me ache insubstituível, mas eu amo a nossa igreja. É parte da minha vida, né? Então tudo isso ficava na minha mente, aquela luta. Aí tinha uma coisa que me ajudou também, é quando alguns enfermeiros entravam, eles perguntavam o que eu fazia. Aí tem uma hora que eu tive vergonha de falar que eu era pastor. Porque um dia antes ele me viu meio agoniado. Eu falei, caramba, se eu falar que eu sou pastor aqui, o que é que vão pensar de mim? Então até a nossa imagem nessa hora, né, ela fica checada. E eu fui sincero, eu falei assim, olha, você me viu ontem, eu estava com medo, mas hoje o meu foco está em Deus. Eu tenho que focar em Deus. Se Deus vai me tirar daqui ou não, a decisão é dele, mas hoje eu estou mais sossegado de que Deus está nisso. Então, isso foi o meu dia a dia. Até o 7º, 8º dia era assim. Depois eu fui ficando mais sossegado. Acho que o texto de Romanos foi me assegurando paz. Né? E você, Michel? Eu vivi algumas situações emocionais, né? Até onde eu consigo processar, eu vejo da seguinte forma. Uma das primeiras situações que eu vivi, que foi de uma impaciência muito grande durante o período de doença, é que no 5º dia, a minha foi meio clássica, no 5º dia de sintomas, eu abri um quadro de febre, tá? Junto com uma certa dificuldade respiratória. A partir desse momento, na verdade, eu terminava tomando as decisões, né? A partir desse momento, eu decidi me isolar dentro de casa. Tá? Uma coisa que hoje já é habitual, já é costumeiro, mas naquela época até as decisões eram mais demoradas. Então eu resolvi me isolar, não tinha exame, não tinha teste, não tinha nada, e eu resolvi me isolar dentro de casa e eu fiquei numa solitária, né, efetivamente, um quarto único, em que por 8 dias, talvez, 8 ou 10 dias, a minha esposa só entrava para deixar comida e tirar comida, e eu fiquei isolado das crianças, isolado dela, né? E nesse momento, foi um momento solitário em que eu tenho certeza que o pastor Lisânias entende isso, porque a gente não tem disposição de fazer nada, né? Até para fazer alguma coisa, para produzir alguma coisa, para ler alguma coisa, você não consegue, porque o corpo fica destruído, é uma sensação de atropelamento. Então, com o passar do tempo, eu não vendo sinais de melhora, porque você não vê, aquele negócio é arrastado demais, você vê aquela situação se arrastando, e a partir do 8º dia, eu falei com o infecto, eu disse a ele, hoje eu amanheci sem paciência. Daí ele até falou com um amigo nosso lá da faculdade, que é psiquiatra. O psiquiatra entrou em contato comigo, porque achava que eu talvez tivesse já... enfim, a gente sabe que nessas horas a gente às vezes precisa de um apoio. Não foi um psiquiatra e tal. E eu conversei com o psiquiatra, foi bem tranquilo, ele é um amigo pessoal. Mas, na verdade, a demanda não era essa, né? Mas para você ver como às vezes a gente chega num nível da coisa estar de um jeito que a gente precisa de um suporte de alguém, um suporte pastoral, né? Um suporte de um conselho de alguém que já passou, já viveu. Então, isso é muito importante. Essa foi a primeira questão emocional que eu vivi sozinho. A segunda foi dentro de casa, porque essa situação foi muito angustiante para minha esposa, porque ela estava sozinha com as crianças, né? Nós tivemos que liberar a nossa funcionária, né? Porque pelos motivos que ela também não conseguiria vir. Então, a família tem que lidar agora com a criança que está dentro de casa, que não está indo para a escola, as crianças, são 3, né? Dentro de com a questão
das compras, dessa logística toda de funcionamento, de fazer as coisas funcionar, né? E ter que lidar comigo, doente, isolado. Então, às vezes, para quem está junto, é uma situação difícil, né? Difícil lidar com ele e não sabendo as incertezas, porque eu tinha as minhas certezas e, às vezes, nós homens somos assim, né? A gente tem a nossa certeza, em situação de crise, a gente compartilha menos ainda, porque o homem já não fala tanto, né? E quando ele está numa situação de aperto, ele fala menos ainda. Isso gera um maior sofrimento para quem está com ele, né? E aí gerou a insegurança também na minha esposa. Foram 15 dias extremamente difíceis. E eu acho que nesse período mesmo, sim, aí a terceira maior grande crise que nós tivemos foi quando eu melhorei e uma semana depois ela adoeceu, né? E eu confesso a vocês que quando ela adoeceu, para mim foi pior do que quando eu estava doente, né? Então o impacto realmente foi maior. Eu senti um peso, né? E assim, nessa situação, eu acho que como em todas as outras, né? Até pelo aprendizado bíblico, histórico que nós temos, porque se tem uma coisa que a Bíblia relata bastante, são pragas durante a história do povo de Israel, né? E não só as pragas, mas como a gente deve se portar diante das pragas. E quando Pedro nos chama a responsabilidade, dizendo que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, né, para a sua glória, isso implica dizer que nós temos um papel de cuidar de nós mesmos, sem dúvida nenhuma, a nossa diligência com o nosso corpo, mas a gente tem um papel de cuidar como sacerdote, cuidar da nossa casa, né, da nossa família, da nossa comunidade, tá? Nossa comunidade maior, que essa eu entendo que a nossa comunidade é essa que a gente convive, congrega, né? São os amigos, são os familiares, é a IB Morumbi, e também com a nação, né? Porque era assim que os sacerdotes se portavam, e Deus queria que os homens se apresentassem, os sacerdotes se apresentassem a ele, para saber como é que ia resolver essa bronca, essa parada, né? Então, eu acho que diante de uma situação como nós estamos vivendo hoje, de pandemia, não é nada melhor do que tirar esses princípios bíblicos de que nós precisamos nos apresentar diante de Deus, tá? Como sacerdotes, porque quem tratava de pandemia na época da história de Israel eram os sacerdotes, né? Então, agora a missão é nossa e a gente precisa se apresentar, se posicionar diante de Deus, né? Para sermos um canal, né, para sermos intercessores, para interceder por nós, pela nossa casa, pela nossa comunidade, pela nossa nação, tá? Para que Deus sare a nação, para que Deus cure a nação, para que Deus faça algo novo e mude o cenário que nós estamos entrando, porque a pandemia viral é das variáveis de toda essa pandemia, ou dessa endemia que nós já vivemos com tanta doença e com tanta crise, né, associada, e mais agora com outras crises que vêm junto aí. Então, eu acho que cabe a nós, povo de Deus, nos apresentar diante do Senhor e dizer, Senhor, o que é que tu queres de nós? E como é que a gente vai ser canal para sarar essa terra? Muito bom. Deixa eu interagir um pouco aqui com o Michel, dentro de coisas tão boas que você falou. Quando você falou aí do sacerdócio, né? Voltando um pouco ao início, na hora do cansaço, foi uma coisa muito delicada para mim, que tem hora que eu não levantei da cama, tive medo que eu pudesse entrar na depressão, que eu tive depressão 30 anos atrás, falei isso, mas não se preocupe, ainda não é tempo. Pode ser que só pode vir depois, mas agora é o seu estado que está assim, né? Às vezes, até para orar, eu não tinha força, né? Eu tenho que fechar o olho às vezes, Deus, isso sabe para dentro de mim, eu não tenho nem força. Isso foi passando. Mas tem uma coisa que tem a ver muito com o que você falou, também que eu experimentei, é que aí não é mais a questão se eu for embora, se eu sou insubstituível, não é isso. Aí era uma questão pessoal minha com Deus, nossa com Deus, dizer, Deus, ok, nesse processo, como é que o Senhor quer que eu haja? Aí teve duas coisas interessantes. Um é que cada pessoa que ligava para mim, cada pessoa que me escrevia, às vezes eu conseguia abrir, às vezes não. No início era assim, aquela situação. Bom, eu não preciso disso. Eu sou pastor.
E aí é como se Deus tivesse me falado, ok, você é um pastor muito do orgulhoso. Isso foi delicado, porque parecia que como eu falei, eu estava sem força, ainda querendo, né, dar uma de forte, como se eu não precisasse do apoio das pessoas. Então, aí houve uma mudança no meu interior, né? Que Deus estava usando pessoas na minha vida, que eu tinha que quebrar esse orgulho. Às vezes a gente não percebe, mas ele está ali, uma autossuficiência. E ali eu não tinha nenhuma força para lutar contra o vírus, não sabia como ele tinha entrado, não sabia se ele ia sair. E tem essas pessoas que estão me amparando. E foi muito singular você sentir-se amparado. Sem a capa de pastor, sem a capa de... Eu não tenho resposta para isso. Eu não sei como eu peguei. Eu não sei onde vai terminar isso, né? Então, cada ligação, cada e-mail, às vezes eu não conseguia ler muito, às vezes eu lia no outro dia quando eu lia, mas era como se fosse, eu até usei a expressão, entregadores de esperança, ou agentes de esperança, que Deus usou na minha vida para, em parte, quebrar meu orgulho, tenho muito ainda, mas foi quebrando e eu acho que aquilo contribuiu para a minha melhora. Eu relaxar e dizer, ok, Deus, eu preciso desse encorajamento, eu preciso ouvir essas mensagens, eu preciso ler esses e-mails que é o Senhor me encorajando através dessas pessoas. Olha, e falando disso, Li, eu queria agora passar para algumas coisas bem pessoais, assim, da nossa vocação mesmo, né, como pastores. Outro dia eu estava escutando alguém dizer que para pastor ficar sem ovelha é um problema sério. Pastor vive de abraço, pastor vive de oração, pastor vive de velório, casamentos, aniversários. É gente, a gente lida com gente. Então, você como pastor, Li, e depois eu vou perguntar para o Michel também como médico, né? A gente é desafiado na Bíblia a sermos fortes e corajosos, né? Não te disse eu, ser forte e corajoso, varão de guerra, né? E que aquilo que faz um pastor é o nosso relacionamento. Como é que você pode viver sem abraço do povo? Eu conhecendo você, eu imagino como foi ficar esses 14 dias isolado. Então, me diz para a gente aqui, eu tenho certeza que muitos pastores vão ver esse vivamente. O que é isso? Está acometido de um vírus, sendo um pastor que gosta de ovelhas. Bom, eu estou aqui perto do nordestino também. E a questão do abraço tem a ver com de onde a gente vem, né, Michel? Verdade. Esse lado é um lado afetivo. Eu acho que a sua pergunta ela tem dois lados na resposta. Um é que, como pastor, na hora dessa, a gente se sente, ou descobre, não sei se a gente se sente também, mas antes vem a descoberta de como a gente é vulnerável. Não só vulnerável ao vírus, que é na linguagem mais popular, eu não tinha corpo fechado, ninguém tem corpo fechado nesse aspecto, né? Não só a questão do vírus, mas a questão do que você falou, de que faz falta. Faz falta. Eu lembro que um dia o telefone parava de tocar, não tinha como atender, às vezes eu atendia, às vezes não. Mas teve um dia que até às 11 da manhã ninguém me ligou. Eu falei, estou no esquecimento já posso ir para o céu. Um pouco de exagero aqui, mas eu percebi que fez falta, né? Aí vem aquela questão do orgulho que eu falei, fez falta por quê? Porque eu quero me sentir o cara, ou fez falta porque realmente eu preciso desse abraço? Então, faz falta. E é uma coisa que a gente, como pastor, não podemos pensar que é você que precisa do abraço. Ok, você precisa, mas eu preciso também. E quando não vem, faz falta, né? Claro que eu não posso viver disso, que eu só vou me sentir importante se eu for abraçado. Não é isso que eu estou falando. Mas é o lado da vulnerabilidade. E eu admitir isto. Então, olha, realmente faz falta. Eu não sou um super-homem, eu não sou um cara que não precisa da afirmação. Eu preciso desse encorajamento. O outro lado é que faz falta também a gente ver as pessoas. Ontem eu levei um filho ao médico, né?
e o médico queria também me ver, um amigo nosso, médico também. E aí todo mundo de máscara, eu estava de máscara. Aí quando eu cruzei com esse casal, eles de máscara, eu não reconheci, eu falei boa tarde. Eles falaram, bem secão, boa tarde, boa tarde. De repente, pastor Lisânias. Aí eles vieram para me abraçar, sabe? Eu fiz assim, e tá bom. Mas é uma sensação muito estranha essa, né? De como é que vai ser quando nós nos encontrarmos. Então, a gente, eles precisavam do abraço. Pô, pastor, eu estou sentindo falta do seu abraço. Eu falei, eu também. A gente bateu assim o muque no outro, né? Eu creio que para a gente, como pastor, faz falta ver, faz falta ver a igreja, faz falta ouvir. E é parte do nosso ministério. O Michel não é exatamente, vamos supor, como a gente brinca, né, Michel, um pastor de carteirinha, mas ele pastoreia um pequeno grupo. Sim. E ele, como médico, eu diria que tem um papel ainda, talvez até maior do que o meu, em termos de, ele, entre aspas, ele toca no corpo do paciente, mas ele toca na alma. E Li, deixa eu cutucar um pouquinho mais você. A gente teve algumas pessoas que foram para o Senhor recentemente. E para nós, como pastores, a coisa mais triste é não estar perto dessas famílias, verdade ou não? Muito, muito. Eu tive, nesse processo, não gente da nossa igreja, gente amigo de fora da igreja, que faleceram. Um deles era muito amigo meu, pessoal do meu tempo de seminarista ainda, nós nos conhecemos. Dói não poder ir ao funeral, dói não poder ir no velório. E eu confesso que algumas vezes dói até nem saber o que falar. Porque um deles especialmente perguntou, quando me ligou para dizer que o irmão tinha morrido, que a gente conhecia, ele falou, você está bem, né? Eu falei, estou, devo ter alta daqui a um dia ou dois. Ele falou, meu irmão morreu. Né? Aí você pensa assim, Deus levou uns e deixou outros. Quem sou eu para ter ficado? O Deus que levou é ruim, o Deus que me deixou é bom? Não. Mas essas coisas passam na nossa cabeça, né? Aí que vem a questão da vulnerabilidade. E do lado do pastor, que nessa hora o pastor se sente impotente também. Sim. O que é que eu posso dizer? Deus, conforta essa família. Orei com aquele amigo, né? E quando eu desliguei a ligação, isso ficou na minha mente. Eu tenho que dizer alguma coisa para ele. Eu acho que eu só disse para ele de coração, eu estou sofrendo tanto, porque eu não posso estar com você. Eu acho que o Michel falou uma coisa que a gente começa a mudar algumas coisas dentro da gente. Tomara que sejam mudanças permanentes, né, Michel? Sim, sim. Mas eu acho que essa potência que a gente acha que como pastor a gente não tem, não. A gente tem a dependência de Deus para na hora que ele quer ministrar através da gente, a gente ser usado. Então, para mim, uma das coisas dentro que o Michel falou, que eu gostei muito, é que essas mudanças, tomara que sejam permanentes. Eu não quero deixar de ser pastor, eu vou continuar sendo pastor, essa é a minha vocação. Algumas coisas eu vou me sentir impotente, mas eu creio que essa sensibilidade com a igreja, com as pessoas, ela deve ter aumentado agora. Sim, sim. Porque a gente passou pela dor. Uhum. E na iminência de ir embora. Né? Verdade. Michel, você como médico, né, é acostumado a lidar com pessoas que você nem conhece, mas a tua vocação é lutar pela vida de cada pessoa que entra naqueles hospitais onde você trabalha. E me diz aqui para a gente o que nessa enfermidade, como é que é isso, né? Você, sendo um médico, ser acometido por um vírus. E depois eu queria que você falasse também um pouquinho sobre o que a gente não conhece dessa enfermidade, que seria legal um médico dizer para a gente aqui. Perguntas difíceis. Repete a primeira, por favor, Humberto. A primeira, Michel, é o que você poderia nos dizer, então, né, como médico e que passou por essa enfermidade, se há alguns cuidados que a gente realmente precisa tomar e o que a gente não sabe dessa enfermidade que precisaríamos saber de um médico como você?
Em relação aos cuidados, eu entendo que os cuidados, eles perpassam pela higiene, pela limpeza, pela antisepsia, que isso nunca ficou tão próximo de nós, né? Esses conceitos, e nunca eu percebi, eu acho que isso nunca foi introjetado com tanta força dentro da sociedade como aconteceu agora. E eu acho que isso vai gerar uma mudança social que vai ser permanente, né? Porque as pessoas estão adquirindo hábitos. A minha impressão, eu falava com a Ju, de que chegou uma hora aqui em casa que o rigor passou a ser tão grande quando a gente vai entrar, né, que só de limpeza e tal, que eu fiquei com assim, e não só aqui, mas eu vi em todos os locais, que parecia que a gente estava trazendo todos os princípios do centro cirúrgico para dentro de casa, né? De você ter que ter praticamente como é que vai para o supermercado, que eu vou ter que levar luva e tal. Mas não dá, porque você leva a luva e depois você pega com a mesma luva, e se você tirar a luva você contamina, porque alguém pegou também. Não dá para esse fluxo ser totalmente asséptico, né? Isso se torna impossível, mas aquilo que nós já introjetamos, a gente precisa continuar, pelo menos por enquanto e por um bom tempo, tá? Fora o cuidado relacionado com essa questão da higiene, de quando a gente entrar em casa, de trocar de roupa, tomar banho, enfim, principalmente quem está transitando fora. E agora, no mês de junho, né, junho de 2020, que nós estamos ainda no meio da tempestade, então temos que manter isso. Uma outra coisa é o cuidado com a emoção e com o equilíbrio das pessoas dentro de casa, né? Não só por atritos relacionados com essas questões da saúde, mas por diversos outros atritos. Para além disso, Humberto, eu acho que você trouxe um tema aí que eu não sei se eu ainda sei exatamente a dimensão disso, porque você não poder visitar. Eu tenho lidado com pessoas com crise absurda quando a gente transfere um paciente para o hospital de campanha, aqui na cidade de São Paulo, que as pessoas não podem visitar, não podem nada, não tem contato. Se ficar uma semana lá, se ficar um mês, não tem contato. Então, isso eu acho isso de uma proporção, e para além disso, tem as questões de você não poder enterrar os seus mortos, né? Isso não sei, eu acho que essa é uma dificuldade que assim, a gente tendo que lidar, nós já vimos relatos de que aqui no Brasil, na gripe espanhola, né, quando as pessoas morriam, não tinha, o país estava parado, as principais cidades estavam paradas e não tinha quem recolhesse os corpos, então as pessoas pegavam os corpos e colocavam na frente da rua, né, para alguém que chegar, passar, levar, porque não tinha uma logística para fazer a quantidade de velórios que precisava, de enterros que precisava. E a gente viveu um pouco disso, uma situação realmente difícil no meu PG, né? Nós temos um casal muito querido, Gilmar e a Evelyn, que foram transferidos de cidade, eles estão morando no Paraná agora. E o pai do Gilmar veio a falecer de Covid aqui em São Paulo, e ele faz parte de uma comunidade irmã nossa, e a gente não pôde fazer nada. Eu realmente, Li, eu acho que se você tem crise como pastor, né, com essa amabilidade que você tem, com essa capacidade de lidar com gente que você tem, imagina nós, né, que já temos uma dificuldade intrínseca, e diante de situações como essa, né? Então, foi uma situação que eu ainda estou digerindo essa questão de como fazer, dele não poder vir, dele não poder participar, e aí tem a mãe aqui, né? E como vai lidar com isso, ele sem poder vir, porque a mãe agora estava em isolamento. Então, uma situação muito difícil nós passamos no pequeno grupo, né? E é isso. Então, esse cuidado, a gente tem que ter o cuidado com as emoções, né, de como lidar com tudo isso, cuidado com a antisepsia, sem dúvida nenhuma, e é isso. E me diz uma coisa, Michel, tem agora como um médico,
você tem passado por vários estudos sobre essa enfermidade. Tem coisas que a gente precisa saber que a gente não sabia? Em relação à doença? Em relação à doença? Eu acho que a gente até está sabendo muita coisa em pouco tempo. Estamos sabendo até demais, né? Estamos sabendo até demais no ponto de vista da gente estar usando toda a tecnologia que a gente tem para isso, né? Mas é sempre uma coisa nova, porque o Covid, né, o que é o SARS-CoV-2, ele é parecido com o SARS-CoV-1, que aconteceu a epidemia em 2003, né? A epidemia do SARS-CoV, e depois veio o MERS-CoV, que teve uma outra epidemia no Oriente Médio, uma taxa de letalidade absurda, que atingia 35%. Né? A gente agora está diante de um vírus que, pela sua característica, pela sua mutação, enfim, pela sua origem, ele tem muito mais do que letal, ele é extremamente, de uma transmissibilidade assustadora, né? Tanto é que em 3 meses você viu a devastação em determinados países, principalmente na Europa, né? O que fez nos Estados Unidos, o que fez em Nova York, né? E o que chegou a fazer, o que está ainda fazendo um pouco aqui no Brasil, nas principais cidades, as capitais. Então, tem muita coisa também que a gente não sabe, tá? Sabe, Humberto? Mas uma coisa a gente sabe, a transmissibilidade é muito alta e a gente sabe também, pelo menos essa é uma percepção que eu tenho, que o vírus ninguém segura ele vai visitar todo mundo, vai visitar todas as casas, né? Mais dia, menos dia ele vai visitar. No entanto, vai se manter, se Deus assim permitir, né? Eu estou falando do ponto de vista técnico, né? A gente sabe que as coisas podem mudar, mas do ponto de vista técnico que a gente tem em mãos hoje é que ele, assim, apesar dele fazer essa visita, a taxa de letalidade dele vai continuar nos moldes que já está, que em comparação com outras gripes, né, no ponto de vista dos idosos, talvez não diferencie tanto. Né? O problema é que é muito intenso em pouco tempo e isso não permite com que o sistema de saúde suporte, né? E aí a gente volta na conversa que todo mundo já sabe, que a gente, na verdade, só quer achatar um pouquinho a curva, mas a curva vai andando, né? Ela vai caminhando, vai progredindo. Então, por isso, a gente tem que manter todos esses cuidados, porque a gente também não sabe até onde vai. A gente está vendo experiência em alguns países que abriram e estão fechando de novo alguns setores da sociedade, né? A gente viu Israel, que em determinada região teve que fechar de novo, né? Eu acho que todo mundo tem um medo da segunda onda, que foi parecido com o que aconteceu na epidemia da gripe espanhola, que aconteceu nos Estados Unidos, apesar de ter o nome de espanhola, ela não é espanhola, né? Só foi descoberto na Espanha, mas que foi do H1N1, que na verdade ele teve uma primeira onda que foi controlada, aí todo mundo achou que tinha passado, tal, aí veio a segunda onda que foi até mais devastadora, né? Então são hipóteses que a gente tem, mas eu acho que o nosso caminho repetindo, se nos colocarmos na brecha, né, como dizem os nossos irmãos pentecostais, estar na brecha e buscar de Deus direcionamento e pedir para Ele, clamar por Ele, né, porque Ele é que é a nossa esperança, né, Pastor Lisânias? Ele é a nossa esperança, é a nossa força a gente vive. Por Ele a gente vive. Eu tenho ainda mais 2 perguntas. Esse Vivamente aqui, ele tem um serviço de utilidade pública também, como vocês estão vendo, porque ele responde a alguns questionamentos que, de repente, nossos irmãos estão tendo do outro lado da tela. E eu queria fazer 2 perguntas que têm a ver, talvez eu estou traduzindo aqui, aquilo que os nossos irmãos estão sentindo lá do outro lado. Eles viram, estão vendo, que a possibilidade de infecção é muito alta do Covid-19. Então, quais são os cuidados que uma família deve dar ao membro? E aqui, agora, eu quero que vocês falem do coração, da técnica, o que vocês quiserem, tá? Mas a ideia é quais são os cuidados que
eu devo ter com um membro da minha família, ou que um membro da minha família deve ter comigo, em caso de eu ser acometido por esse vírus? Bom desafio para a gente, hein, Michel? É. Você quer falar, Michel, primeiro? Quer que eu fale? Pode falar. Bom, pergunta delicada do Humberto, né? Delicado. Eu creio que para todos nós tudo isso é novo. Né? A gente, é uma experiência nova para cada um que a gente está aprendendo. Nós não tem uma receita pronta que vai ser a mesa para cada casa. Mas eu creio que aquilo que eu passei aqui, quando eu voltei do hospital, na hora que eu entrei em casa, aquela sensação de voltei para casa, queria abraçar todo mundo, mas todo mundo de máscara, ninguém queria chegar perto de mim. Parecia que eu tinha um estigma aqui, né? Viral, né? Então, isso foi estranho para mim também, né? Eu acho que uma coisa boa em casa, e acho que isso até que eu fiz comigo, é que eu não posso te abraçar, mas eu te amo. Eu não posso te abraçar, mas olha, estou fazendo tudo o que eu posso. Então, eu brinquei com ela que eu vou sentir saudade do vírus, porque eu fui um rei da carne seca em casa. Comida na porta, como a Ju fez para o Michel, né? Um quarto só para mim, um banheiro só para mim, né? Mas isolado. Então, estou brincando, não quero voltar a isso, mas eu acho que o fato de dizer eu não posso te abraçar não quer dizer que eu não te amo, não quer dizer que você está com a doença que vai me contaminar, mas é preciso manter essa distância. E aí acho que todos nós precisamos dessa afirmação, de dizer para um para o outro, né? Filho, se é um filho, olha, eu queria estar perto de você, eu queria ter te protegido, eu não consegui, eu queria que o vírus fosse em mim, mas foi em você. Esse tipo de coisa que parte do coração. E até dizer, eu não sei como tratar, eu não sei. Isso aproxima, porque quando eu digo eu não sei, eu estou me abrindo para ouvir o outro que sabe, talvez, né? Então, eu não sei se tem uma resposta assim tão precisa, vai depender muito de família. Da família, se é o filho que precisa mais de afirmação, ele vai precisar de mais afirmação. Se é o filho que não está nem aí com palavras de elogio, ele precisa tanto, você não vai precisar falar tanto. Mas eu creio que uma coisa que é comum a todos, os que não têm o vírus têm medo de pegar. E eu preciso entender isso, principalmente numa casa onde são filhos adultos, como foi a minha. Os outros têm medo de pegar. E se eu pegar? Eu preciso entender esse medo deles. Nem eles estão atrás, exatamente naquela hora eu vim com um sermão, se a família conhece Jesus, eu vim com um sermão, Deus está no controle. Se eu falasse isso para os meus filhos, talvez eu ouvisse de fora, que controle é esse que você pegou o vírus? Né? Então, a gente não sabe lidar. O que é que eu posso dizer, filhos? Eu não sei lidar com isso, mas eu quero afirmar meu amor por você. E os outros fazerem isso ao contrário também. Pai, não podemos chegar perto do Senhor, mas a gente te ama. Eu acho que isso faz bem para a alma e ajuda a gente a atravessar o intervalo que Deus criou para a gente. Eu acho que é isso que... E a gente não perder de vista, a família não perder de vista, ser encorajada a orar junto sobre isso. Cada um do seu lado, cada um do seu canto. Eu tenho muita tendência de pegar a mão na teca toda hora, a gente está de mão dada, e foi agora que a gente voltou a ficar junto. Ontem mesmo, quando eu fui ao médico, eu fui me despedir, querendo dar um abraço nela e um beijo. Né? É estranho, tudo é estranho, mas eu posso dizer, eu te amo, estou junto, conta comigo. Eu não sei o que fazer, mas a gente vai achar junto o que fazer. Acho que eu diria que é assim que, pelo menos foi assim em casa que funcionou. Ok. Michel. O que eu tenho percebido, Humberto, nessa sua pergunta aí, o que eu tenho percebido olhando por uma outra ótica é que é aquela pergunta que as pessoas elas não verbalizam, pelo menos elas não verbalizam, mas o não verbal deixa claro isso, e agora eu tenho o vírus, o que é que eu faço, né? Essa é uma crise muito grande, que até em pessoas relacionadas, que estão relacionados dentro do rol da saúde, né? Nessa hora, com o impacto de notícias que nós estamos tendo, né, no mundo, e essa pressão
que nós estamos sendo submetidos, a sociedade está sendo submetida a essa pressão da informação. Nesse momento, às vezes as ideias podem ficar confusas, né? Mesmo para quem acha que tem o domínio, que sabe da questão de saúde. Então, uma das soluções que eu acho que pode ser individualizada é nós usarmos a nossa rede de relacionamento, tá? Ao invés da gente se esconder, tá? Ao invés da gente conduzir, tipo, eu tenho o vírus agora, como acontecia há uns séculos atrás, né? Era o estigma do leproso, né? O leproso vai para o leprosário e é excluído da sociedade, né? É interessante porque o pessoal da saúde tem passado por isso, porque em condomínios eles têm até pedido para usar só o elevador de serviço, para não usar o elevador social, porque tem uma exclusão natural do pessoal da saúde, porque é quem está em contato, está na linha de frente e tal. Mas tudo isso eu acho que quem é da saúde se adapta, na minha percepção, né? Até porque sabe das dificuldades. Mas o ponto é esse, a gente precisa usar a nossa rede de relacionamento, porque nem a gente sabe mesmo como a gente vai reagir numa situação de dificuldade, tá? Então, nós que vivemos em comunidade, a gente precisa usar essa rede, tá? Tanto do ponto de vista técnico, médico, né? Porque como as notícias são muito dinâmicas e como os avanços podem estar acontecendo a qualquer momento, então vale a pena entrar em contato, né? Saber uma opinião do pessoal da saúde ou saber de alguém que passou por isso recentemente, né? Um pouco do que a gente está fazendo aqui em larga escala é a gente individualizar isso e liga para um membro da comunidade, vamos conversar sobre isso, vamos fazer essa informação circular e para a gente poder dar o apoio que a pessoa precisa, né? Porque às vezes numa crise como essa você nem imaginava que vai explodir uma relação familiar que você não estava esperando. Então é aí que a gente precisa se comunicar. Ou vai explodir na questão específica de biológica, né? Questão específica biológica. Então é um sofrimento biológico e aí a gente entra com um grupo mais técnico para ver como conduzir, porque como o vírus está se comportando de maneiras extremamente diferentes, a gente precisa individualizar também o tratamento para cada um, tá? Então a gente individualiza o tratamento e de perto, ali no tete a tete, né, a gente vai monitorizando e conduzindo aí da melhor forma. Então acho que talvez essa seja uma solução para nós. Eu queria, né, avisar aí para os nossos ouvintes, né, e que estão nos assistindo, que você poderia pegar esses vídeos do Vivamente e passar para diferentes pessoas. Eu creio que aqui você tem tantos ensinamentos, tanto bíblicos como técnicos, sobre como passar melhor os dias dessa pandemia. Não que a gente aqui esteja, né, dizendo que esses tempos são bons, mas como melhor a gente entender esse momento com a perspectiva de Deus e a perspectiva técnica de pessoas que a gente tem trazido aqui para falar para vocês. Mas eu tenho uma última pergunta, e essa aqui é para vocês deixarem para a sua igreja, para esses irmãos queridos que estão nos assistindo, o que ficou dessa experiência para vocês? Como é que vocês viram essa experiência que poderia incentivar esses meus irmãos a crerem que só o Senhor Jesus tem a resposta para esse mundo? Ok. Não sei se eu posso enumerar muito especificamente algumas coisas que pesam no meu coração com alegria. A primeira delas foi a paciência da minha esposa, que foi de Deus, especialmente quando eu voltei para casa, que não que ela não fosse paciente comigo antes, mas eu fiquei admirado como ela aguentava, né? Eram 3 expedientes, né? De manhã, de tarde, de noite e madrugada. No hospital também, a gente costumava terminar o dia orando juntos pelo telefone, começando o dia juntos. Isso foi crucial para mim. Outra marca, eu não vou esquecer, é interessante, eu me senti amado. Não é que eu não sentia, mas eu me senti amado por Deus. Não só pelo fato de não ter morrido agora, mas é que naquele processo de eu ter ficado no hospital sozinho,
E, embora que eu tive dias, como eu falei, que eu estava cansado, nem orar eu queria, talvez, nem tinha força. Mas havia aquela, como eu falei, a experiência de Romanos 15, 13, aquela experiência de Deus está nisto. Deus da esperança. E era como se eu sentisse amado por ele. Aí como é que Deus mostrou também o amor dele por mim? É como eu falei, aquelas ligações, a minha rede de apoio, Michel, isso, como você falou, isso fez diferença. E a gente, na hora que a gente está vulnerável, é tão especial. Eu recebi uns telefonemas de gente que eu nunca imaginei, gente fora daqui, já amigos fora do Brasil, gente próxima. Então, isso, como eu falei há pouco, isso é uma marca, isso me marcou de uma forma muito especial. E eu acho que, talvez a mais importante é que cada crise que a gente passa, a crise revela algumas coisas que você tem por dentro. Não que Deus fez o mal acontecer para te dar bênção, não creio que é por aí. Deus pega o mal, a gente está no mundo corrupto, um mundo que jaz no maligno, aí Deus pega o mal que existe no mundo e deixa esse mal revelar um pouco do que está escondido. Então, eu gostei muito quando o Michel falou dessas mudanças que podem acontecer. Acho que eu sou grato a Deus porque algumas coisas vieram à tona dentro de mim, que talvez não viria se eu tivesse passado por esse vírus sem problemas. Daqui a não sei quantos anos, dizer, Deus, muito obrigado porque eu não tive o vírus. Ok, que bom se você pode falar isso, vai ser marcante. Eu não sou melhor do que você porque o vírus passou por mim ou entrou em mim. Mas Deus pegou isto dentro de mim, eu percebi algumas coisas que eu nunca teria percebido antes. Né? Em parte da miserabilidade do pecado, mas também em parte de experimentar a graça, mas em parte de algumas coisas que eu preciso dizer, Deus, tá bom, eu preciso mudar nisto. Então isso é um bom balanço do vírus. E que eu não quero passar de novo, que Deus me livre de passar de novo, mas teve boas coisas. Né? Teve medo, como eu falei, tive medo, tive algumas horas irritado, mas teve graça, né? Com isso que eu te falei agora. Sim. Michel? Eu acho que em situações, nessas situações difíceis que a gente vive, é muito interessante nós olharmos para os pais, nossos pais da fé, né? Aquelas pessoas que passaram por situações, não sei se essas, mas talvez outras, talvez muito mais difíceis, né? A gente lembra dos reis de Israel quando estavam em guerras desproporcionais até, né? E diziam assim: eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti, né? Então às vezes eu me sinto um pouco, como eu falei para vocês, eu faz 2 meses que eu passei pela experiência e eu tenho certeza que essa experiência, alguma coisa mudou em mim, porque eu ainda estou tentando fazer essa leitura, ainda estou tentando ressignificar algumas coisas, né? Mas eu acho que a gente precisa desse olhar de dizer, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como lidar com isso, eu não sei como lidar individualmente, eu não sei como lidar com família, eu não sei como lidar como dono de empresa, né? Eu não sei como lidar como investidor, eu não sei como lidar como profissional da saúde, eu não sei como lidar com isso, nem com os outros, nem comigo, mas os meus olhos estão postos em ti, porque Tiago fala que toda sabedoria, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto. Então a gente não tem outra fonte, a fonte tem que vir do alto, e a gente tem essa vertente, tem que estar aberta, né? Essa é uma certeza que eu tenho. A outra, que é muito do que o pastor Lisânias trouxe, isso precisa ser revelado através do outro. E a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Que se tem alguém aqui que talvez tenha pouca sensibilidade para isso, sou eu aqui no meio de vocês. Mas essa sensibilidade de ter esse olhar para o outro. E
e desse olhar pastoral, do cuidado, de falar na hora certa, falar o que precisa ser falado na hora certa, ou então estar ali presente e não falar, porque ajuda bastante, né? Também um olhar, e a gente está aprendendo a lidar com essas mídias digitais agora, fazendo o pastoreio à distância, faz parte, vai fazer parte tanto do pastoreio bíblico, como vocês fazem, como do pastoreio médico, que a gente também tem que fazer, acolhendo as pessoas, enfim. Então está sendo uma adaptação para todo mundo e vamos ter que aprender a agir também dessa forma. Essa é a minha percepção. Mas é esses dois canais que a gente vai ter que deixar aberto, Humberto. Então, eu queria que vocês deixassem um recadinho agora para a sua igreja. Valeu a igreja estar junto com vocês nesse momento, não? Se é que esteve, né? Pode falar, Michel. Eu vou começar para o pastor Lisânia fechar aí com chave de ouro. Faz toda a diferença, pastor Humberto. Eu acho que tem coisas que é engraçado. A gente teve, eu e a Ju, nós tivemos em coisas pequenas, a gente sente, não dá para explicar. Essas são coisas só de quem passa, né? E o rei Davi dizia isso, digo, Senhor, eu não tô preocupado com coisas grandes demais, né? Eu não quero me envolver com coisas grandes demais para mim. Olha só quem estava falando, né? E com o tamanho das coisas que ele se envolvia. Mas são coisas pequenas que fizeram a diferença nesse momento. Tinha pessoas do nosso grupo que vinham deixar, imagina, numa situação intensa, que a gente pouco tinha tempo para dormir, né? Porque tinha que limpar a casa, tinha que fazer a comida, porque não dá para pedir comida o tempo todo, né? Tinha que cuidar das crianças e leite das crianças e põe criança para dormir e tal. Nessa rotina toda intensa, aí vinha algum membro do grupo e trazia um jantar, né? Nesse momento, aí só sabe quem passa, né? Nesse momento, faz a diferença você receber um telefonema dizendo vou levar o jantar de hoje aí para vocês. Aí vinha aquele capelete em brodo, vinha aquela sopinha com pão italiano. No momento da crise, faz muita diferença, né? Faz muita diferença alguém que vem e já teve até o problema e vem e faz uma visitinha de corredor, dá uma olhada, está precisando de alguma coisa. Quantas pessoas me ajudaram no início a trazer medicamentos que a gente tinha que não estava, esse delivery não estava tão intenso na época, e aí alguém tinha que buscar medicamento, e aí buscava medicamento para nós, né? Alguns presbíteros me ajudaram bastante, sou grato a Deus pela vida deles e já os agradeci, né? Então é muito legal esse apoio, e eu acho que o que a gente pode passar para a nossa comunidade é isso, estamos disponíveis, estamos atentos, né, à comunidade para o que ela precisar e para talvez um pouco do que a gente pode fazer. Mas se todo mundo fizer um pouco, o resultado pode ser bem impactante. Amém, amém. Eu, dentro das palavras do Michel, que é por aí, que eu queria que dizer também, mas já que o Michel está aqui, deixa eu dar uma ilustração. Num dos primeiros dias que eu estava no hospital, o PG do Michel mandou uma corbélia, eu não sei se é corbélia, uma coisa. A Teca mandou uma foto para mim, como aquilo teve significado, e ainda está aqui em casa, né? Hoje mesmo está na sala, a gente estava olhando aquilo, tá aquele arranjo de flores, que foi um símbolo. Vocês estão sendo lembrados. Agora, claro, muitos grupos fizeram isso conosco, muita gente, mas o que o Michel está falando, o PG dele fez, como o meu também fez muita coisa, mas como foi crucial para a gente. Né? Como ele falou, assim como alguém que pegou remédio na farmácia, alguém que levou comida, aquilo foi só uma ilustração. O grupo dele também fez conosco. Né? Então, que bom, Michel, muito obrigado por isso. E que a última coisa que eu diria é que é um vale que a gente está.
Para alguns é o vale da sombra da morte, para mim foi, para o Michel foi. Mas o vale tem um outro lado. Se o Senhor meu pastor me guia pelo vale, tem hora que o vale termina. O vale não vai ser permanente. Na minha devocionais, esse mês eu estou trabalhando em Jó, para mim mesmo, para minha própria vida. Eu escrevi um editorial ontem, fazendo uma pergunta, Qual a diferença do sofrimento que dura 1 ou 2 dias? Por exemplo, quando alguém na sua família morre. Ok, foi atropelado, ou morreu pelo Covid. Ok, vem o luto, vem a dor. Mas e quando é uma dor de anos? Que alguém na sua família está doente, ou doença terminal, e às vezes você pede para Deus que a pessoa sofra menos. É sofrimento de anos. Como é que a gente sobrevive? E eu creio que é a mesma resposta, né? Como Jó fez. Jó não sabia que Deus tinha tido aquela conversa com Satanás, e foi Deus que permitiu Satanás agir na vida do Jó. Jó nunca percebeu. Mas Jó disse, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. No capítulo 7 ele diz, o Senhor me fez alvo da sua ira. Mas no 42 ele diz, meus olhos, eu te conhecia de ouvir falar, meus olhos te veem. Vai chegar o dia e que a experiência vai ser semelhante. O duro é estar no meio do vale, mas no meio do vale o Senhor é o nosso pastor. E eu preciso crer nisto. Eu vou ser assaltado por pensamentos ruins, eu vou ser assaltado por medo, eu vou ser assaltado por ansiedade. Eu não tenho como desligar o botão dessas coisas. Mas na hora que eu sou assaltado por isso, eu preciso crer. O vale vai terminar, mas enquanto eu estou no vale, Deus está me conduzindo. E como o Michel falou, algumas vezes a forma que Deus vai mostrar que Ele está nos conduzindo é mandando alguém com um prato de sopa, mandando um buquê de flores. Eu lembro que eu ganhei um bolo de rolo típico do Nordeste, quer dizer, são pequenas coisas, mas que elas ampliam na gente a lembrança do cuidado de Deus. Então é isso para a nossa igreja. Eu queria relembrar isso, né? Está escrito. Não fui eu que falei, nem o Michel que falou, nem o Humberto falou. Está escrito, né? O Senhor é o meu pastor. No meio do vale, chega um dia que o vale termina e nós vamos falar de Deus como o Jó falou. Amém. É isso, Beto. Olha, eu queria agradecer a vocês dois. Vocês não têm ideia da alegria que nós, como igreja, temos de recebê-los de volta, curados, para servirem a Deus como vocês têm servido. Eu tenho um testemunho muito grande da vida de vocês dois, na minha vida, no meu ministério, e o quanto vocês têm sido uma expressão da graça de Deus para a nossa igreja. Então, queridos, muito obrigado. Eu queria convidar vocês que estão aí do outro lado a repassarem esses vídeos para os seus amigos, porque são vídeos de esperança. Você vê aqui, ninguém é super-homem, todos nós estamos vulneráveis aqui, a qualquer momento desse, ter que passar por um vale, sabendo que o nosso Deus está de mãozinha dada com a gente, como o pastor Lisânias nos trouxe aqui essa noite. Então, boa noite para vocês e até a semana que vem, quando vamos trazer mais um tema muito importante para a sua vida durante o tempo de distanciamento social. Um grande abraço, Michel, grande abraço, Li. A gente Obrigado. se vê logo, logo. Domingo eu estou na igreja com você, os velhinhos vão fazer o culto domingo. O Beto me chamou de velho, mas tudo bem. Boa noite, meus queridos. Boa noite, pessoal. Boa noite.